o nosso coração. Você vai ver essa parábola começa falando da árvore boa, que não pode dar mau fruto, nem a árvore má, que pode dar fruto bom. Mas tudo isso Deus falou para quê? Para revelar o nosso coração. Então a gente percebe que quando a gente está mostrando quem nós somos, né, seja atitudes boas ou ruins, nós estamos revelando quem nós somos e aonde nós estamos firmados. Você está comigo aqui? Eu estou mostrando quem eu sou. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, todas as atitudes, tudo aquilo que é externado por mim, eu posso chamar de fruto. E existem pessoas que você olha para a cara dela, você, essa cara de limão azedo, né? Você vê já vê que o semblante da pessoa, o fruto não é bom. O negócio deve estar meio ruim lá dentro, né? Uma cara amarrada, zangada. E você percebe então que a condição do coração dessa pessoa, não, pastor, ele não é assim. Não, a mulher dele não é assim, a esposa não é assim, aquele rapaz não é assim. Claro que a gente só pode conhecer alguém com o tempo, pelo relacionamento, convivendo. Mas existem pessoas que deixam bem claras que elas não querem papo. Quando a gente sai para evangelizar na rua, existem pessoas que são tão amargas, tão mal educadas, que elas fecham a porta na nossa cara. Que você fala com ela, ela nem olha nos teus olhos. Quem já evangelizou e já passou por isso? Eu já passei um bocado de vezes, irmão. E quando eu estava lá, olha só, uma experiência que a gente passou no campo missionário, eu e a pastora. A gente estava lá vendendo empadinha, né? No tempo da empada. Então vendendo empadinha para honrar os compromissos da igreja, que as ofertas não eram suficientes. E aí a gente estava lá no sol quente do Ceará, vendendo empada. Aí quando a gente chega numa casa, que é? Não, porque o cara nem abriu a porta, falou lá de dentro. Não, porque estamos aqui numa venda, tal, para alcançar uns objetivos nossos. Você aceita comprar para nos ajudar? Isso aí é para o pastor, todo pastor é ladrão, vão trabalhar. O que a gente está fazendo? Estamos trabalhando, né? As pessoas amargas, e as palavras, as atitudes, as ações dela são aquilo que revela quem ela é. Querido, e muitos de nós não temos percebido que os frutos que nós estamos deixando para as pessoas provarem são frutos maus. E isso mostra que eu não estou firmado em Jesus. Eu estou indo para a igreja, eu estou caminhando anos e anos, mas os frutos que eu tenho deixado revelam aonde eu estou firmado. Os frutos que você demonstra revelam a sua origem. Amém? Os frutos que você vê numa planta revelam a origem dela. Como é que às vezes você sabe? Como é que você vai diferenciar? Vou falar para vocês aqui de uma planta que é parecida, a árvore é parecida. Você vê um pé de laranja e limão, coloca um do lado do outro, é bem parecido as folhas, mas você consegue diferenciar. Se você não é do campo, quem é do campo já sabe, mas quem é da cidade não tem muito essa noção. Então você consegue diferenciar pelo fruto. Você vai saber qual é a laranja pela laranja, você vai saber qual é o limão pelo limão. É igualmente, Jesus ele fala da parábola do joio e do trigo. Se você vê o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Mas o joio, ele é vazio. Então, ele não se curva. Mas o trigo, quando ele está no tempo, ele se curva, ele cai. Ele fica meio curvadinho, mas o joio não, ele fica, para ti ver só. Por isso que Jesus é maravilhoso, né? Por isso que a gente não tem que ser joio, tem que ser trigo, né, para se curvar diante dele, se render a ele. Então a gente percebe, querido, que os nossos frutos vão revelar a nossa origem e aonde a nossa raiz está plantada. Os seus frutos vão revelar aonde a sua raiz está plantada. Se a nossa raiz estiver plantada em Jesus, irmãos, vai ser como está escrito lá no Salmo 1: todo o tempo a sua folhagem será verde e você dará frutos. Amém? Você já leu o que está em Salmo 1? Vamos ler lá, só para a gente ver como é maravilhoso. A pessoa, querido, que está firmada em Jesus, é como que está escrito no Salmo 1. Salmos 1,
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Pois, olha só, versículo 3, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Meu Deus, você percebe como é importante saber aonde você está firmado? Você percebe como é importante aonde a sua raiz está se alimentando? Porque às vezes nós só focamos a folhagem. Nós seres humanos olhamos muito o que os nossos olhos podem ver, a aparência. Mas lá em Samuel a gente percebe que Jesus, ele falou algo, o profeta Samuel, ele disse, olha, certamente é esse aqui, o ungido do rei. Mas o Senhor falou, não é esse. Eu não sou como vocês que olham a aparência, eu vejo o coração. Então não julgue pela aparência. Quantos de nós nos confundimos? Quando a gente conheceu pessoas que pareciam ser uma coisa, mas depois, com o tempo, você viu que eram outra. Né? Você vê, sabe, na internet, você vê hoje pessoas, que às vezes estão num altar, cantando, pregando. A gente viu esse caso recente dessa pastora, dessa cantora lá na Bahia, que foi morta pelo seu marido. Mas se você vê os vídeos desse rapaz na internet pregando, irmão, parece um crente mesmo. Um pastor ousado, o cara, gente boa. É por isso que a gente fala que você não pode ser chamado de gente boa. Você tem que ser homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Gente boa não serve para Deus, irmão. Tem que ser homem e mulher de Deus. Aleluia. Então o que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque, querido, nós não podemos crescer apenas da superfície para cima. Você quer que a sua casa permaneça de pé no meio da tempestade? Você quer que a sua família viva tudo aquilo que a palavra declara? Então você tem que crescer para baixo. Você tem que deixar a sua raiz penetrar a terra e chegar na fonte. Quem é a fonte, pastor? Jesus, irmão. É por isso que a Bíblia declara algo interessante sobre a gente descer. A Bíblia fala que todo aquele que se humilhar, o Pai o exaltará, mas todo aquele que se exalta, o Pai abate. O Senhor, Ele humilha. Ele exalta o que está caído e Ele humilha quem está se exaltando. Para Deus, querido, é muito importante saber que, irmãos, que nós podemos estar firmados nele. Porque quando nós estamos firmados em Jesus, como foi que a gente leu? Tudo. Não vai ser só o casamento que vai ser abençoado. Porque existem pessoas, irmão, que tudo que ela tem é só dinheiro. Ela não tem um casamento feliz, ela não tem um bom relacionamento com o filho, mas ela tem dinheiro. A gente poderia dizer que essa pessoa tem sucesso. Não, ela não tem sucesso. O sucesso, como eu já falei aqui numa campanha que a gente fez, que o sucesso verdadeiro é quando você cresce com a sua família. O sucesso verdadeiro é quando você todo mundo conhece o Messi aqui, né? Você vê lá o Messi. Vamos dizer que esse cara tem sucesso. Ele só não tem Jesus, ainda que ainda falta Jesus para ele. Mas olhando pelo lado aparente, ele tem um sucesso. Porque ele é casado com a mesma mulher, tem os filhos com a mesma mulher. Tudo que ele precisa é só se render a Jesus. Só isso. Para que tudo faça sentido na vida dele. Então a gente percebe, querido, que nós podemos crescer e desenvolver frutos bons ou ruins. Tudo isso depende aonde a sua vida está alicerçada. Pode perceber que um jovem, se ele estiver andando com má camaradagem, os frutos que ele vai produzir vão ser maus. Porque a sua raiz está alicerçada no mal. Existem pessoas, querido, que são mais, né? Porque elas, eu não sei o que acontece. Eu já me deparei com amigos meus, que às vezes o bicho não está fazendo nada, ele pega a pedra, quando eu era mais jovem, né? Pegava a pedra, tacava no cachorro, dava paulada no cachorro, matava os bichos, por prazer, né? De ver o mal.
Quem conhece pessoas assim? Isso é a natureza pecaminosa, irmão, para praticar o mal. E aí uma pessoa dessa tem a tendência de ser o quê? Um assassino. Começa com os animais, né? Começa fazendo essas coisas ruins, pode se tornar um vândalo. Eu digo isso porque eu já fui convidado para fazer vandalismo na minha juventude. Aí tu chegar a jogar uma pedra no ônibus, que prazer tem isso, né? Bora ali nessa uma missão, jogar pedra no ônibus. Mas pra quê? Pra quê? Você joga a pedra no ônibus, pega em alguém, e aí? Mas pelo simples prazer, porque a raiz do homem é má, irmão. A natureza do homem é má por causa do pecado. Mas a Bíblia fala aqui em Salmos, né, que se nós tivermos com a nossa raiz alicerçada na palavra, na fonte que é Jesus, tudo que a gente fizer vai prosperar. Tudo que você e eu fizermos vai prosperar. Então, querido, nossos frutos vão revelar a nossa raiz. Os nossos frutos revelam a nossa origem, onde nós estamos alicerçados. Onde você está alicerçado? Quando você está com raiva, onde você está alicerçado? Quando você está com impaciência, onde você está alicerçado? Quando você está triste, onde você está alicerçado? Quando você está nervoso, quando você está cansado, onde você está alicerçado? Porque, querido, em tempos de turbulência, em tempos de crise, nós revelamos aonde a gente está firmado. Em tempos de adversidade, a gente revela em quem nós confiamos. Em tempos de crise financeira, a gente vai revelar em quem nós confiamos. Se confiamos em Deus, se confiamos na nossa força. Em tempos de tristeza, nós vamos demonstrar em quem nós confiamos. Se no homem, se na aparência, se naquilo que é visível, se é no Senhor. Porque em tempos de dificuldade, nós vamos correr para aquilo ali. Você percebe, querido, que em tempos, difíceis, nós procuramos aquilo que está acima de nós. Em tempos de silêncio, nós vamos procurar algo que a gente possa se apoiar. Quando alguém está em perigo, ele procura um lugar, o quê? Firme. Quando alguém está vivendo uma turbulência, ele quer se segurar, se agarrar em algo. Para quê? Para ter uma estabilidade. É ou não é? Mas eu te pergunto nessa noite, aonde você está se segurando? Aonde você está se apoiando? Se o teu casamento está em crise, se a tua vida financeira, se é a saúde, se as tuas emoções, se as coisas não estão nada bem, aonde você está se segurando? Você está se segurando naquilo que a internet fala? Você está se apoiando naquilo que os seus sentimentos, naquilo que a sua vizinha fala? Se a sua vizinha não for convertida, não vale a pena ouvir. Você está se apoiando, querido, naquilo que é de Deus, naquilo que a palavra declara, ou estou me apoiando naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu estou sentindo? É porque eu tenho que ser feliz, pastor. Mas a Bíblia está me chamando para andar pela fé. A Bíblia está me chamando para andar com, olhar para o monte, né? A Bíblia fala, olhe para os montes, né? De onde vem o socorro? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só isso. Em tempos de crise, querido, você vai ser chacoalhado. Você já parou para pensar que toda pessoa que dá fruto, ela é chacoalhada? Toda árvore boa, você pega, joga uma pedra, balança, chacoalha para cair o fruto bom. Aleluia. Você já foi garoto, garota, você já subiu em mangueira, subiu em açaizeiro. Se não subiu em açaizeiro, você jogou pedra. Quando voltava da escola, cutucou a manga. Se você não fez isso, você não viveu, irmão, né? Não comeu manga com sal, não viveu. Não comeu jambo, depois foi querer provar o açaí, se era para a verdade que a avó falava, né? Se você não fez isso, você não viveu. Empinou pipa no ventilador, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Mas por que, irmão? Porque, querido, aquilo que os resultados bons, a gente visa os resultados. Irmãos, ninguém vai olhar para aquilo que não é bom. Você já parou para pensar nisso? Todo mundo vai olhar para aquilo que é bom. E a Bíblia fala algo, irmãos, interessante. Quando Deus começou a criar o mundo, Deus criou o dia e a noite. Deus fez toda a criação.
O que Deus falava no final do dia? E viu Deus que era bom. Amém? As pessoas precisam olhar para nós, não porque você está caindo. Não, irmão, tudo que Deus falava não era no início do dia, Ele falava no final do dia. Então não importa como você começou, você pode ter sido um gravetinho. Isso daí não vai dar fruto, isso aí não vai conseguir se firmar. A tua família talvez não tenha acreditado em você. Isso aí, não dou um dia, não dou uma semana, né, para se desviar. Não dou uma semana, isso aí é só fogo de palha. Mas se você continuar resistindo, e as suas raízes crescerem, chegarem até a fonte, irmãos, pode vir qualquer estação, você vai estar firme lá. Você vai estar de pé, porque você está firmado em Cristo. Alguém, querido, com Jesus está destinado a produzir os frutos que revelam Jesus. Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Porque não há boa árvore que dê mau fruto. Toda boa árvore ela tem que dar um fruto bom. Toda boa árvore ela tem que dar um fruto bom. Então, você já foi uma árvore que não prestava, irmão. Você já foi uma árvore que não valia nada, mas agora Jesus te pegou, te arrancou daquela terra infrutífera, te plantou numa terra boa, sabe, colocou lá estrume, colocou os remédios necessários para te curar, para te firmar, para quê? Para agora você dar bom fruto. Se você está firmado na terra que Jesus te plantou, está na hora de dar bons frutos. Porque Deus, Ele nos tirou da terra da escravidão, do Egito. Irmãos, no Egito, né, não é os pontos da irmã Iva, os 4x4, né? Mas cada um via no 4x4, irmão. Da irmã Iva é bom ainda, pintadinho, arrumadinho, ainda tem onde colocar, né? Não é propaganda não, viu? Os kitnet da irmã, né? É bom. Mas lá no Egito, irmão, você está entendendo? Era uma terra que não era deles. Eles estavam como escravos. Eles não podiam fazer que nem o senhor lá, pegar, plantar aquele monte de açaí, né? Aquele monte de galinha. Não tinha essa liberdade, irmão. Vocês pensam que eles tinham? E vocês acham que eram as melhores coisas que eles plantavam? Não. Se você for hoje lá em Israel e Egito, é pertinho, irmão. Eu nunca fui, né? Mas um amigo meu já foi lá e eu estou falando para vocês. Ele me falou, eu estou falando para vocês. É bem pertinho. E ele fala que o ambiente aqui é de prosperidade, de maravilha. Mas quando você se aproxima, você só atravessa uma fronteira, parece que é uma sequidão. É uma miséria que é no Egito. Mas por quê, irmão? Depende aonde nós estamos alicerçados. Sabe, irmãos, existem pessoas aqui no Eduardo Angelim que são tão felizes porque estão em Cristo. E existem pessoas também tão amarguradas porque estão plantadas aonde Deus não quer. Existem pessoas que estão plantadas em lugares aonde Deus não quer. Estão andando com pessoas que Deus não quer. Estão se metendo em relacionamentos que Deus não quer. E por quê? Porque elas vão começar a produzir maus frutos. Porque, irmãos, alguém que é destinado a ser uma boa árvore, o destino dela é dar um bom fruto. Amém? Não tem como essa árvore boa dar mau fruto. Aleluia. Então por isso que eu digo algo para você. Você não presta mais para pecar, irmão. Você não presta mais para fazer o mal, só para fazer o bem. Você não presta mais para falar mal, para fofocar, né? Para comprar e não pagar. Você não presta mais, sabe, para guardar mágoa no coração, guardar ódio, rancor. Não, você é uma nova criatura. Você é uma boa árvore. Aleluia. Você é uma boa árvore. E aonde antigamente você se feria, hoje você carrega o fruto da cura. Você carrega os frutos do Espírito. Olha só, irmão, como a Bíblia fala, os frutos do Espírito.
A gente tinha antigamente as obras. Você sabe quais são as obras da carne? Eu não vou contar porque, sabe, é muito. É inimizade contra Deus. Isso é suficiente. Mas as obras, você antigamente tinha as obras da carne. Prostituição, lascívia e por aí vai. Mas agora você tem os frutos do Espírito. Uma árvore má, ela produz as obras da carne, mas uma árvore boa, ela produz os frutos do Espírito. Aleluia! É simples, irmão. A obra má, a planta má, ela produz maus frutos, mas a árvore boa produz bons frutos. Então nunca mais, irmãos, nós, como boas árvores, vamos produzir frutos que não revelem Jesus. Todo fruto que você produzir precisa revelar Jesus. Toda atitude que nós tivermos, qualquer palavra que nós liberarmos, qualquer ação que nós tivermos, qualquer sentimento que tivermos, precisa revelar Jesus. E se nós estamos fora disso, hoje o Senhor está nos chamando para quê? Para tirar os espinhos, para cortar os galhos que cresceram muito. Ele está nos podando hoje. Para que serve uma poda? Para dar mais fruto. É ou não é? Você nunca plantou, né? Só os irmãos aqui sabem. Os irmãos aqui já trabalharam no interior, sabe? O irmão Jean sabe, né? Mas o que a pessoa faz? Ela limpa. Ela corta. Aquilo que está fora do padrão de Deus, Ele está cortando. Para quê? Para que dê mais fruto. Isso está escrito, depois a gente vai ler lá no Evangelho de João 15. Mas irmãos, resultados bons. Olha só, pegue isso para a sua vida aqui. Preste atenção nisso aqui. Resultados bons de alguém que não está em Cristo não são bons. Resultados bons de alguém que não está em Cristo não são bons. Eu conheço um monte de pessoas assim, irmão. Você conhece aquela pessoa que faz de tudo, mas ela não tem Jesus? Como eu acabei de falar agora do Messi. Existem pessoas, irmãos, que elas são tão boas, que parece que elas são crentes, mas elas não são. E elas estão resistindo à voz de Deus. Existem pessoas, irmão, que se acham tão boas, né, que fazem ações, entregam uma cesta básica. Se alguém bater na porta dela, ela dá alimento, não deixa passar necessidade. Isso é bom? É bom, é louvável. Mas, querido, diante de Deus, essas boas ações não vão garantir salvação. Você está comigo aqui? As cestas básicas. Irmão, se você for na internet, você vai ver um monte de cara que dá relojão lá no carrão, param no trânsito, aí vem aquele garotinho com a caixa de bombom, né? Quanto é que dá isso daí? Né? Dá tanto. Aí ele pega, toma, um bolo de dinheiro. Irmãos, aquilo é maravilhoso porque muda o dia daquela criança. Mas isso aí não está comprando salvação desse homem. Não está comprando a libertação dele, a nova vida. Não está comprando, irmão. Porque o céu não é algo que a gente compra. Não é algo que você paga, porque já foi pago. Amém? Não é algo, querido, que eu posso trazer as melhores coisas para a igreja, esperando que o meu nome esteja lá no céu. O nosso nome estará garantido no céu quando produzir frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. Você percebe que nem todos são dignos. Existem os frutos certos, querido, que demonstram que eu estou arrependido. Aleluia. Não adianta só você falar para minha esposa: meu amor, eu vou mudar. Aí você compra um buquê de rosa. Aí quando passa uma semana, 2 meses, está tudo bem, tudo maravilhoso, e aí acontece uma dificuldade. Aí aquilo que você falou que não ia fazer, você chega atropelando, você esquece. Porque alguém que mentia, o que a Bíblia fala? Não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Frutos dignos são esses, onde você vai aqui e você não vai, você vem para cá agora. Se ali está todo errado, faz o caminho de volta para o caminho certo. É assim, querido, que nós precisamos nos comportar.
frutos dignos, não são qualquer coisa. Irmãos, não tente tampar na sua vida o sol com a peneira. Não tente maquiar algo bom, algo que precisa ser resolvido com um sorrisinho no rosto, com um passeio, aleluia, com um dinheiro na mão, com uma joia cara. Não, precisa ser resolvido sentando olho no olho, uma conversa difícil. Porque, querido, nossas palavras, nossas ações, elas são sementes, elas são frutos, que alguém está se alimentando de nós. E se nós não produzirmos frutos dignos, sabe, que sejam bons, de acordo com aquilo que nós temos recebido, o que a gente está fazendo na igreja? Se não for para revelar Cristo, se não for para testemunhar de Cristo, aleluia, se não for para revelar o Pai, como Cristo Ele fez. Por isso que Jesus ficou indignado no Evangelho de João 14, onde ele fala: poxa, vocês estão andando comigo e vocês estão me dizendo, mostra-nos o Pai. Acredite naquilo que, pelo menos pelo que eu estou fazendo, pelas obras, pelos frutos, pelos resultados que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo cego, vocês não estão vendo milagres acontecerem. Acreditem que o Pai está comigo e eu estou no Pai por causa dos resultados que eu estou produzindo. Você percebe, querido, que para Deus é muito importante, querido, os frutos. Porque os frutos, eles não estão falando da nossa qualidade, mas daquilo que nós estamos vivendo. Não está falando da nossa perfeição, mas está revelando aonde a gente está firmado, aonde a sua vida está alicerçada. É por isso que hoje não existe um evangelho, querido, aonde eu continuo andando com as mesmas, fazendo as mesmas coisas. O evangelho, irmãos, é as boas novas. O evangelho, querido, é transformação, é poder de Deus. Ele muda a realidade de quem prova. Ele muda a realidade, ele muda o pensamento, ele muda o casamento, ele muda a vida financeira, ele muda, sabe, a vida emocional. Deus, ele muda. Porque ele, a Bíblia fala que ele é como água viva, irmão. Jesus deu dessa água viva para aquela mulher na beira do poço. Irmãos, isso foi suficiente para ela sair correndo. Olha, achamos aqueles que, o Messias, aquele que havia de vir. Todos ficaram curiosos, por causa que viram algo nela diferente. Uma mulher que todo mundo conhecia, depravada, por andar com um, com o outro. Mas ela achou em Cristo um motivo, querido, para anunciar. Porque talvez, irmãos, aquela mulher foi meio-dia. Quem é que vai meio-dia? Você vê gente, hoje em dia, mas antigamente era mais nítido isso. Meio-dia não tinha ninguém na rua, irmão. Hoje em dia, porque o mundo não para, mas antigamente, meio-dia, todo mundo estava nas suas casas almoçando. Não tinha menino andando na rua, não tinha adolescente, criança, perambulando pela rua. É ou não é? Os mais antigos aqui, todo mundo em casa. E o que essa mulher, lá no tempo de Jesus, irmão, foi fazer no poço, meio-dia? É porque a vida que ela levava era vergonhosa. Jesus revelou isso para ela. Olha, tu tivesse tudo isso de marido, e o que tu tem agora não é teu. Isso foi suficiente para ela dizer: eu encontrei o mestre. Uma vida de vergonha, os frutos que traziam vergonha, Jesus removeu isso. E ela saiu gritando, irmãos, anunciando. Alguém que se andava se escondendo. Alguém que falou: olha, lá vai a mulher né? Olha a outra ali. Antigamente isso era muito forte. Olha, lá está a outra. Ela é o título dessa mulher. Mas ela encontrou alguém que te removeu a vergonha dela. Você está entendendo? Removeu essa vergonha. E ela, sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi sair gritando, irmão. Alguém que estava vergonha, se escondendo para não ser notado, ela saiu gritando. E as pessoas, eu acho incrível, porque as pessoas deram crédito no chamado dela. Venham ver, venham ver.
Sabe por quê? Quando você demonstra frutos bons, irmãos, as pessoas vão ver no seu rosto, as pessoas vão ver no seu olhar a verdade, as pessoas vão ver no que você fala, as pessoas vão ver no seu gesto, no seu carinho, no seu amor. Irmãos, pegue isso para a sua vida hoje, para que a gente mude a realidade da nossa igreja, para que não entremos em conflito, mas nós possamos nos alinhar ao coração do Pai. Aleluia, porque a gente fala que é um lugar de receber amor, então precisamos produzir esses frutos de amor. Amém? Produzir frutos que revelem Jesus. Os frutos, querido, eles dizem a quem estamos alimentando, a carne ou o espírito. Você percebe quando alguém está bem, querido? Eu não vou dizer isso, né? Para você pensar que eu seja tão espiritual, porque tem algumas pessoas, é isso que te digo, que tu está assim, tu está assado, teu CPF é isso, é aquilo, está acontecendo isso na tua vida, porque isso acontece muito. Você só entrar na rede social da pessoa, você já vê a vida dela. Hoje não precisa dessa revelação, né? Que tem as redes sociais que denunciam como a gente vive, que denunciam como a gente se comporta. E você percebe, querido, que esses resultados, esses frutos vão dizer a quem a gente está alimentando. Quando você percebe alguém que está se alimentando espiritualmente, quando você percebe que ela está bem espiritualmente, irmãos, ela traz pessoas para a igreja. Vai ter a célula, ela está levando o amigo dela para a célula. Você está entendendo? Vai ter algo na igreja, ela está se organizando para estar lá na igreja. Sabe, alguém que está por dentro de tudo, não quer perder nada. A gente percebe que é alguém que está bem espiritualmente. Mas alguém que está produzindo frutos da carne, irmãos, ela não se importa, vem de qualquer jeito, né? Ela não se prepara, ela não está empolgada em ir para a igreja, ela não está empolgada, não está, sabe, o jogo tal, o passeio tal, né? Pegue isso, querido, porque não que isso seja errado. Eu passeio também, agora eu não estou indo, mas eu vou de vez em quando numa praia, vou lá no interior, em Vigia, ver meus familiares. Isso é maravilhoso, né? Tem um monte de convite para sair aí para o irmão Adriano, né? Quem mais me chamou? O obreiro Clésio já me chamou também. Aí até a Vanessa não veio hoje, né? A Vanessa mal veio. Pastor, só vou falar com a mamãe para a gente ir lá no Tauá. Para lá é bom, que já é perto de Vigia, né? Só um pulo, né? Um monte de convite para ir no Portel, né? Por aí vai. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Isso mostra o nosso coração. Amém? Eu não me preocupo com a alma, com as almas. Eu não me preocupo. É por isso que eu falo que nós não podemos se acostumar a culto, irmão. Você não pode se acostumar a culto, porque senão você não vai produzir frutos lá na sua casa, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos ver. Eu lembro que quando eu me converti, eu ganhei a minha primeira Bíblia da pastora Evanice, eu li em casa. Às vezes não entendia nada, passava horas e horas lendo. Quando eu recebi um estudo sobre meditação, meu Deus, isso mudou a minha vida. E toda vez que a minha mãe entrava no meu quarto, eu estava lá lendo a Bíblia. Quando ela abria a porta, eu estava lá lendo a Bíblia, né? Quando não, ela estava me vendo orar. Quando não, estava lá aprendendo violão. Mas antigamente era só na frente da televisão, uma vida vazia. Antigamente não tinha internet como tem hoje, ia ser pior. Mas quando a minha mãe me via, eu estava lá, tentando, me esforçando para entender a palavra, porque eu já sabia os frutos de uma vida sem Deus. Você está entendendo? É por isso, querido, que nós precisamos ter consciência das decisões que nós tomamos. Eu já sabia o que era ter uma vida vazia sem Deus, mas agora eu precisava de algo novo. E então eu mergulhei. É por isso que eu estou de pé até hoje.
Não pense que tentações não vieram. Não pense que eu não recebi pedrada, que eu não recebi ventos fortes que tentaram me levar para longe. Tudo isso veio. Mas o que permaneceu foi quando a raiz cresceu. Se a sua raiz estiver alicerçada, irmão, você pode ser cortado. Mas ao cheiro das águas brotará novamente. Aleluia. Nós passaremos, irmãos. Podem vir, pode vir. Versículo 45. Aí que o vento virou. 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Você percebe que Deus falou sobre os frutos para revelar o que há no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Está aqui na palavra. Está documentado na palavra, revelando para nós que aquilo que nós estamos cheios é o que nós vamos revelar, é o que nós vamos produzir. Aleluia, é o que nós vamos falar. Existem pessoas que ela está tão cheia de jogo que ela só fala de jogo. Ela está tão cheia de série que ela só fala de série, de Netflix. Ela está tão cheia, né, de trabalho que onde ela encosta, cara, o trabalho foi assim hoje. Aí começa. Ela está tão cheia de problema que onde ela encosta fala problema. Ela está tão cheia de nada que onde ela chega não muda nada. Não tem proveito de nada. Você conhece pessoas que quando você conversa, você só fala água. Não tem pessoas que a gente vai conversar, poxa, essa pessoa só fala água, porque ela está cheia de nada, está vazia. Tem pessoas que se você se aproximar, a cara dela já é um problema. Porque ela está carregada de problema. Você vai falar uma boas novas para ela, ela não consegue ver nada bom, porque ela está cheia, irmão. Nossa boca fala, nosso rosto demonstra, nossa expressão demonstra. Irmão, é por isso que a gente tem que se movimentar na presença de Deus, porque o Espírito de Deus se move em nós. Aleluia, a gente pula, a gente grita, a gente celebra, porque o Espírito de Deus se move em nós. A gente se ajoelha, a gente se derrama, a gente grita, a gente fica em silêncio, a gente chora. Palavras não descrevem o que a gente está sentindo, a gente só chora. Mas não é de tristeza, porque o Espírito Santo está te tomando. Aí tem hora que papoca tudo, né? Explode tudo. Vulcão estremeceu, explodiu. Aí é batismo no Espírito Santo, é fogo, é poder de Deus. É fruto daquilo que você está carregando dentro. Aleluia. Sabe, querido, qual foi o resultado de eu enxertar no meu coração, de eu encharcar o meu coração da palavra? Foi o fruto que ela produziu fora. E um filho preguiçoso que não fazia nada, e um filho obediente, que começou a ajudar a mãe, começou nas pequenas coisas, parou de ser chato e começou a produzir frutos de arrependimento digno. Você que está aqui, se a sua família foi ganha através da sua vida, glória a Deus, você produziu, mas nunca mais ganhou ninguém. Nunca mais ninguém foi atraído pelo seu testemunho. Tem alguma coisa errada, irmão. Se alguém que te conhece há tanto tempo, nunca mais. Então hoje o Senhor está nos chamando, porque os frutos que nós estamos produzindo revelam o nosso coração. O que enche o nosso coração, o que enche o seu coração, ele vai ser transmitido, irmão. Vai ser transmitido. Sabe, é isso que às vezes eu me pergunto, Pai, nós estamos recebendo tanta palavra, mas como nós estamos transmitindo? Como eu estou transmitindo a palavra de Deus? Como eu estou transmitindo ser um filho de Deus? Você já parou para pensar? Como minha família me vê? Quais os frutos que a minha família vê eu transmitindo para eles? Irmãos, era tudo intencional, até se tornar um hábito. Eu percebi que esses dias eu fazendo tudo em casa,
tudo mesmo, irmão. Lavando, limpando, né? Lavando roupa, né? Desde que a minha sogra foi embora, fazendo tudo. E eu criei um hábito, quase uma mania de limpeza. Cheguei na casa da minha mãe, vi a mesa lá cheia de coisa, eu comecei a tirar tudo. Espírito de Marta, né? Aí sabe o que eu caí em mim? Eu falei, tudo aquilo que a gente fica praticando, aonde a gente chega, a gente vai exercer. Deus foi falando comigo. Uma simples atitude do dia a dia, limpando. A pastora ora para permanecer, né? Cada um no seu quadrado. Fazendo comida. Eu fazia comida, mas quando eu me casei, desaprendi. Aí eu aprendi de novo, né? E agora eu entendo a pastora, porque ela falava que estava enjoada da comida dela, né? 7 anos cozinhando, né? Aí hoje eu vou ajudar ela, né? Hoje eu ajudo ela cozinhando, fazendo feijão, arroz, tudo, né? Às vezes eu deixo lá na metade e vou buscar a Annalise, aí quando eu volto tá tudo terminado, ela termina, né? Maravilhoso assim, né? Mas deixa eu falar algo para você, irmãos. Como é que a gente está transmitindo a palavra da verdade? É isso que eu me questiono. Como nossos jovens estão transmitindo a palavra? Eu não sou contra você postar o seu passeio. Você vai ver, tem no meu Instagram, tem fotos de quando eu jogava, de quando eu passeava. Tem fotos minhas no ministério. Mas você não vai ver algo que desonre e desonre o nome de Deus. Porque tudo isso, querido, a gente se policia. Porque eu entendo que todo o tempo, não apenas os olhos das pessoas estão sobre mim, mas os olhos do Senhor. Você está entendendo? E a Bíblia fala que nós somos uma carta lida por todos os homens. Todo mundo observa. E isso traz temor ao meu coração. Isso traz temor, porque muitas pessoas já chegaram comigo, né? Pastor, eu lhe admiro, é isso, né? Um dia eu quero ser como você. Isso traz um peso para o meu coração, uma responsabilidade de não vacilar, de não errar. E sabe o que eu faço? Eu diminuo mais ainda. Eu desço mais ainda, para que eu não caia. Eu busco ter minhas raízes firmes no Senhor. Amém? Para terminar, abra a sua Bíblia lá em João 15. Evangelho de João 15, a partir do versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira, corta e limpa. É diferente a atitude de quem demonstra mau fruto e um bom fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, ele corta e ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então você percebe, querido, que algumas árvores, e a Bíblia fala que Jesus ele ia para um certo lugar, e quando ele passou, ele viu uma figueira que não tinha nenhum fruto, ele amaldiçoou. E quando eles voltaram, a figueira estava seca. Então você percebe, irmãos, que uma árvore que não dá fruto, ela não serve. Para Deus ela não serve. É só uma aparência. E eu não posso passar anos e anos dentro da igreja e não produzir nada para Deus. Eu não me importo com os sonhos, com os investimentos financeiros que a igreja quer fazer. Eu não me importo, né, com as almas, com os perdidos. Eu não estou me preocupando com as obras missionárias que o nosso ministério tem. Eu não ajudo, eu não me envolvo, eu não falo, vamos dizer assim, eu não me misturo. Para Deus, isso é uma árvore que não dá fruto. Porque, querido, está certo que nem todos vão,
Mas você pode enviar. Como? Orando, contribuindo, né? Indo. Mas se você não vai, se você não ora, se você não contribui, eu tenho uma quarta coisa para te falar hoje: não atrapalhe. Se você não ora, se você não vai, se você não contribui, não vá falar, não vá atrapalhar quem está indo, quem está orando, quem está contribuindo. Quem entendeu a revelação? Amém? Porque acontece, irmão. Acontece. Sabe, então, hoje, para a gente produzir frutos, bons frutos, nós precisamos estar ligados a Cristo. Pastor, o que eu tenho que fazer para produzir bons frutos? Olha o que a Bíblia está falando. Versículo 3. Você já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra que o Senhor já falou. Aleluia. Então o que acontece? Pula lá para o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Aí o versículo 19: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Como é, pastor, que eu posso fazer para produzir bons frutos? Primeiro ouça a palavra, depois pratique ela. Ouça a palavra e pratique ela. Você quer produzir frutos bons? Você vai ouvir a palavra e você vai praticar a palavra. Porque quando eu pratico a palavra, eu me torno um discípulo de Cristo. E um discípulo, ele é parecido com o seu discipulador. Você está entendendo? Ouvir a palavra e praticar a palavra. Ouvir está na posição de aprender. Praticar demonstra o que eu aprendi. É simples, o evangelho é isso. Produzir frutos, irmãos, significa você ouvir essa palavra e praticar ela. Significa você exercer ela. Aleluia. Exerça ela no seu casamento, exerça ela na sua casa, exerça ela nos momentos difíceis que você está passando, no nome de Jesus. Os frutos, irmãos, é assim: é ouvindo a palavra e praticando. O exercer da palavra vai gerar frutos. Aleluia. Você quer uma família abençoada? Exerça a palavra. O que a gente ouviu algumas semanas atrás na rede de casais sobre os fundamentos? O obreiro Luiz falou sobre fundamento também, né? Pratique a palavra, não apenas ouça. Exerça. Praticar a palavra vai fazer você construir a sua vida em um lugar firme, irmão. Praticar a palavra vai fazer você, a sua raiz estar na fonte. Porque a palavra é comparada como água. É como água. E uma planta, ela precisa de água para viver. Os frutos, eles são bons quando ele tem a medida certa de água ali. E essa medida de água é a palavra de Deus, irmão. Quando você está praticando ela, quando você está exercendo ela, você vai gerar bons frutos. Testemunhe a palavra e você será visto, né, como filho de Deus, como discípulo de Jesus. Testemunhe dessa palavra, como uma árvore boa. Encharque seu coração com essa palavra. Sabe, querido, eu já estava encerrando essa palavra e o Senhor me deu mais uma. Ele falou comigo quando eu já estava fechando a Bíblia, e eu li de novo o versículo. E sabe o que ele falou? Como é que a gente considera um fruto quando ele está bom? Quando você vê, como é que a gente sabe quando um fruto está bom, irmão Jean? Quase se eu falo a palavra. Maduro. O fruto está bom quando ele está. Irmãos, enquanto a gente não alcançar uma fé madura, a gente não vai conseguir produzir bons frutos. Você está entendendo isso aqui? Eu não sei se está sendo forte para você, mas quando Deus me falou isso, eu fechando a Bíblia, abra a Bíblia de novo. Quando é que um fruto é bom? Quando ele está maduro.
E hoje a pastora Evane estava trazendo uma palavra, e a palavra que a gente recebeu para o ano de 2024, olhe, os campos estão brancos. Ou seja, os frutos estão bons, estão maduros para serem colhidos. Mas nós, como ceifadores, nós como trabalhadores, estamos maduros? Você está entendendo o que Deus está falando? Uma árvore madura, ela vai produzir frutos maduros. Uma árvore boa, ela vai produzir frutos maduros. Você está comigo aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se você entendeu essa palavra, irmãos, pratique ela. Peço que você feche seus olhos aí onde você está. Não deixe esse culto se tornar mais um culto para você. Não deixe esse culto ser mais um culto para você, querido. Se Ele falou com você, comece a se apresentar diante dele e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, para produzir frutos dignos de arrependimento. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui para produzir frutos no meu casamento, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha comunidade, para produzir frutos no meio da minha vizinhança. Ah, meu Deus, nos perdoa por todas as vezes que demonstramos frutos maus, Senhor. Todas as vezes que você demonstrou um fruto mau, peça perdão ao Senhor e diga: toma uma decisão hoje. Todas as vezes que eu fui um mau filho, todas as vezes que eu fui um mau pai, um mau esposo, marido, esposa, toda vez que eu fui uma má ovelha, toda vez que eu fui um mau líder, todas as vezes, Senhor, ah, meu Deus, me perdoa, eu estou aqui. Eis-me aqui para produzir frutos bons, porque eu estou destinado a produzir frutos bons. Eu estou destinado a produzir frutos bons. Você está destinado a produzir frutos bons. Você está destinado a produzir frutos bons. Sabe, determine no seu coração: eu vou praticar a palavra. Eu vou praticar a palavra. Quando o mundo tentar me levar para tomar decisões precipitadas, eu vou consultar ao Senhor, porque a palavra do Senhor é a minha fonte. A palavra do Senhor é quem governa a minha vida. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Você pode adorar ao Senhor. Você pode fazer a sua oração sincera. Se você quiser se ajoelhar e demonstrar reverência, temor, quebrantamento, arrependimento, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Porque Deus, Ele espera de nós, querido, frutos bons. Deus espera dessa igreja frutos que vão trazer salvação, frutos que vão trazer cura, frutos que vão trazer livramento, frutos que vão trazer avivamento. Aleluia! E eu convido a igreja a adorar o Senhor nesse momento. E se tem alguém aqui nessa noite que está cansado de produzir maus frutos e quer dar bons frutos, mas o entendimento é que eu preciso de Jesus para mudar essa minha história, para mudar a minha realidade, você pode vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos lhe ajudar a produzir bons frutos, pegando na sua mão, lhe instruindo, lhe ajudando em oração, com instrução. Aleluia. O meu próprio Enquanto esse louvor estiver tocando, você pode adorar ao Senhor. Você pode derramar seu coração diante dele. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Deus,
eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, e se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia! Você pode fazer isso nessa noite. Fazer a sua oração, a sua entrega a Ele bem sincera, em nome de Jesus. Pois o bem que eu quero fazer, sim, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Vamos! Em meu ser militam carne e em espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no teu cante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Senhor, até que não haja mais espaço. Vamos! Pois quando estou em tua presença, o meu viver é então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, enche, até que não haja mais espaço. seja cheio do Espírito de Deus. Deixe seu coração ser cheio dessa presença. Enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Sim, Senhor. Pois quando estou seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio dos frutos do Espírito. Seja cheio da graça, do favor de Deus, da misericórdia, do amor, do perdão, da alegria, da salvação. Viver é transformado, que eu passe a ser livre pra viver a sua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de
reina na sua vida. Reina o Espírito sobre a carne. Então liberta. Então liberta-me de mim. Vamos. Quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti. Oh, Espírito Santo. Até que não haja mais espaço. Espírito Santo. Pois quando estou em tua presença, o Espírito meu Santo. viver é transformado. Liberta-me de mim. Eu quero Ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Você só precisa dele para vencer o pecado. Você só precisa estar alicerçado nele para vencer essa tristeza, para vencer essa solidão. Reina o Espírito sobre a carne. Aplauda o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, você pode sentar, querido, amém? Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou deixar o sorteio para o próximo domingo, tá bom? Falta muito número para vender, então para a gente ter algo de sucesso, um bom fruto, amém? Para a gente ter um bom fruto, eu dar mais essa semana para os irmãos estar nos ajudando, tá bom? Aí eu creio que próximo domingo já deu certo, tá certo? Então eu queria aqui passar alguns avisos, né, irmão Jean? Segura aqui. Dia 17 de novembro, irmãos, nós vamos ter o nosso culto dos homens. Cadê os homens de Deus? Rede de homens, né? Vai ser sexta-feira, agora, dia 17 de novembro, aqui na igreja. Então, os homens de Deus, fique sabendo já, né? Você vai receber aí depois na sua mão o convite para você trazer o seu convidado. O tema do nosso culto: continue andando, né? Continue andando. Continue andando, irmão Walter. Vem. Eu sei, querido, que às vezes dá vontade de parar, né? Pegar um descanso. Não, hoje eu não vou, hoje eu não quero saber de igreja, não quero saber de Deus. Mas, querido, se você está andando cansado, né, para a presença de Deus, significa que você precisa continuar andando. Porque não é do Espírito, isso é da carne, viu? Essa vontade de parar não é de Deus, é da carne. Essa vontade de não querer orar, de não querer se envolver nas coisas de Deus, de não querer participar ativamente dos projetos, dos sonhos, dos alvos da igreja, diga-se comigo, não é de Deus. Não é de Deus, irmão, é do capeta, né? A única pessoa que não quer que a obra de Deus cresça é o Satanás. Amém? Eles querem ver a gente devendo, envergonhado, miserável e com a igreja vazia, né? E quer ver, né, os homens no bar, nas drogas, separando das esposas. É assim que Satanás quer ver os homens. Mas sexta-feira agora, você, homem de Deus que está aqui, eu quero encorajar você, juntamente com as mulheres, juntamente com os jovens. Você, mulher, se você tem um marido que não é convertido, essa é uma boa oportunidade, né, para a gente trazer o seu marido também para a igreja sexta-feira. Se você quer, né, um filho, se você quer um sobrinho, um parente, seu homem, você quer ver Jesus entrando na vida dele, sexta-feira é uma boa oportunidade.
Amém? Sobre continuar andando. Nunca é propósito de Deus que a gente desista da caminhada, irmão. Aleluia. Então nós vamos ouvir uma palavra direcionada sobre a gente, porque assim, muitos impedimentos se levantam para a gente parar de sonhar com família, de cuidar daquilo que é de Deus para a nossa vida. Então domingo sexta-feira a gente vai ter o nosso culto de homens, tá bom? Então, os demais programação da semana normalmente, quarta-feira, oração